Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 21. Bons estudos! Nas últimas teleaulas de manutenção, você ficou conhecendo o que são os mancais de rolamento. Viu como se deve proceder para montá-los e desmontá-los e como verificar suas principais falhas. Aprendeu como fazer a manutenção preventiva dessas peças que são fundamentais para todas as máquinas. Mas como já foi dito na primeira teleaula sobre mancais de rolamento, existem também os mancais de deslizamento. E esse é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Nela você vai compreender melhor a importância dos mancais em geral, além de conhecer uma série de questões que envolvem os mancais de deslizamento. Vai ver quais são suas principais vantagens e desvantagens. E vai aprender noções como a limpeza e o alinhamento destes tipos de mancais. Enfim, será que os problemas apresentados pelos mancais de deslizamento são os mesmos dos mancais de rolamentos? Para responder essa pergunta, preste atenção na teleaula de hoje. O mancal é um elemento fundamental numa máquina. Na verdade, o funcionamento das máquinas modernas depende muito dos mancais estarem funcionando perfeitamente. Qualquer falha no mancal, seja ele de rolamento ou deslizamento, pode causar a parada da máquina e, consequentemente, prejuízos para a produção. A principal função dos mancais de deslizamento é servir de apoio e guia para os eixos girantes. Acontece que a força gerada pela rotação desses eixos exerce carga nos mancais. Em outras palavras, os mancais de deslizamento são elementos de máquinas constantemente sujeitos às forças do atrito e, portanto, sujeitos a danos das mais variadas espécies. Por isso mesmo, todo projeto de mancal de deslizamento deve levar em conta alguns fatores importantes. O projeto de fabricação de um mancal deve levar em conta, desde o início, materiais bem selecionados e apropriados. Deverá levar em conta também o trabalho de manutenção e reposição. Afinal, a principal função de um mancal de deslizamento é apoiar e guiar os eixos. E como estão sempre sujeitos a atritos, os mancais deverão apresentar um sistema de lubrificação eficiente. E no caso específico dos mancais de deslizamento, as forças de atrito, além de gerar desgaste e calor, opõem-se ao deslocamento dos eixos. Outro item importante em um projeto de construção dos mancais de deslizamento é que haja facilidade de desmontagem e troca de componentes. E também deve ser levada em conta a compatibilidade entre o dimensionamento dos mancais e as cargas que ele terá de suportar. Também deve ser previsto, em um projeto para mancais de deslizamento, um meio ambiente nos quais eles trabalharão, em geral, cheios de resíduos e impurezas. Se todos esses fatores forem levados em consideração, a vida útil dos mancais poderá ser prolongada. E aí, Tito? Como é que vai o trabalho? Tá indo muito bem, mestre Paulo. Eu já fiz a manutenção de todas as máquinas programadas para hoje. Essa aqui é a última. Encontrou muitos problemas? Ó, tá tudo aqui nos relatórios. Certo. Mas ainda bem que o senhor chegou, viu? Eu estava inspecionando os mancais dessa máquina aqui e senti que eles estão mais aquecidos do que o normal. E também o som está meio irregular. Isso é problema na certa. Anota aí no relatório. O mecânico precisa saber tudo o que acontece com a máquina. Sim. Ruídos anormais, excesso de vibração, variação de temperatura. Você verificou direitinho a união dos mancais? Não está tendo nenhum vazamento de lubrificante? Eu verifiquei sim, mestre. Quer dizer, vazamento eu não encontrei não. O que eu encontrei foi um excesso de vibrações no eixo. Isso é muito importante. Folgas e vibrações nos eixos podem acarretar problemas mais tarde. E a frequência dessas inspeções, mestre? Eu andei reparando que tem mancais que eu inspeciono com uma frequência e outros mancais com outra frequência. Bom, aí varia. Depende muito da condição de trabalho do local e do tipo de mancal. Por exemplo,
Os mancais de eixos que sustentam polias devem ser inspecionados uma vez por mês. No caso de mancais de apoios pequenos, a inspeção pode ser feita a cada 2 meses. Já os mancais de cabeçotes ou caixas de engrenagem devem ser inspecionados a cada 20 dias. E por aí vai. Os mancais de rolamento de motores elétricos também precisam de inspeção a cada 30 dias. Mas todas essas informações já estão no nosso computador, que cuida dessas frequências. Como você viu, os mancais de deslizamento devem ser constantemente inspecionados com um planejamento de manutenção preventiva. Mas seria bom que você ficasse um pouco mais por dentro de como são feitas a limpeza, o alinhamento e o controle de folga dos mancais de deslizamento. Para uma boa limpeza, os mancais, uma vez desmontados, devem ser lavados com querosene, a fim de dissolver o lubrificante usado e eliminar as impurezas. Depois da lavagem, os mancais deverão ser lubrificados com o mesmo tipo de lubrificante que eles vinham utilizando, a não ser, é claro, que este lubrificante tenha sido o causador de algum dano. No local de funcionamento dos mancais, a limpeza deve ser contínua, evitando a proximidade de elementos que possam contaminar o lubrificante, como água, partículas metálicas, pó, abrasivos ou ácidos. O alinhamento dos mancais de deslizamentos pode ser obtido do seguinte modo. Você pode colocar o eixo sobre o mancal, fazendo-o girar. Deste modo, vai poder observar as marcas provocadas pelo eixo contra o mancal. Quando os mancais estiverem alinhados, as marcas devem ser uniformes. Para se controlar a folga de mancais de deslizamento, é preciso um posicionamento correto do conjunto mancal e eixo, de modo que ele possa girar livremente. O controle da folga entre o mancal e o eixo é feito com uma lâmina verificadora de folgas calibrada. Agora você já conhece alguns dos cuidados necessários que se deve ter com os mancais de deslizamento numa manutenção preventiva. Com tudo isso, você vai notar que os mancais de deslizamento apresentam vantagens e desvantagens em seu uso. As vantagens ficam por conta da sua facilidade em montar e desmontar, também pelo fato deles se adaptarem facilmente às circunstâncias e de apresentarem formatos de construção variados. Mas eles possuem também várias desvantagens que precisam ser consideradas. Sabendo dessas vantagens e das desvantagens, o mecânico pode realizar com mais consciência seu trabalho de manutenção. Por exemplo, os mancais de deslizamento produzem altas temperaturas em serviço. Também exigem constantes lubrificações. Isso porque a insuficiência na lubrificação provoca desgastes em buchas e eixos. Finalmente, o atrito constante provoca queda de rendimento e os mancais não permitem desalinhamento. Portanto, você viu que o alinhamento, assim como o controle dos eixos, são fatores fundamentais para a manutenção preventiva dos mancais de deslizamento. Isso porque eles determinam com exatidão a correta posição que devem assumir em trabalho. E quando se fala em alinhamento de eixos, temos que levar em consideração a base de apoio das máquinas. De um modo geral, as máquinas e equipamentos de uma empresa estão assentados na maioria das vezes em pisos concretados. Isso porque o concreto tem essa capacidade de eliminar, ou pelo menos reduzir ao mínimo, as vibrações e deslocamentos das máquinas e equipamentos. O correto nivelamento contribui bastante para que não haja rupturas e mesmo desgastes desnecessários de muitos elementos das máquinas e equipamentos. O alinhamento dos eixos é feito de diversas maneiras e os instrumentos utilizados variam em função do grau de precisão requerido. Aqui na fábrica eu tenho visto diversos tipos de mancais. Por que tantas formas? Os mancais de deslizamento possuem as mais diversas formas construtivas. Cada uma dessas formas está a serviço de um emprego específico ou de uma determinada condição de trabalho. Este aqui, por exemplo, é o tipo mais simples de mancal de deslizamento. Repare que ele não oferece possibilidade de ajuste ou regulagem. E a manutenção dele é feita como? Apenas com a troca da bucha de deslizamento. Agora, no mancal bipartido como este aqui, pode-se colocar buchas inteiriças ou buchas partidas. Nesse tipo de mancal é muito comum a presença de uma folga entre a capa
e a base, para facilitar o ajuste do conjunto. Tudo bem. E esse aqui, ó, ele possibilita o deslocamento do eixo? Exato. Veja só. A possibilidade de deslocamento do eixo é provocada pelas forças axiais que atuam nele. Olha este outro. Esta solução construtiva aqui elimina a possibilidade de deslocamento do eixo com a aplicação destes anéis de ajuste e travamento que foram colocados aqui, nas laterais do mancal. Tá vendo aqui, ó? Eu estou. E naquelas máquinas que tem eixos longos ali? Ah, sei. Tipo transmissores de torque. Nesses casos são empregados mancais de deslizamentos associados. Mas por que eles são associados? Porque evitam deformações, vibrações e outras irregularidades que vão prejudicar o funcionamento do sistema. Outra coisa importante, dependendo da situação da montagem encontrada, quando se fala em mancais de deslizamento e alinhamento de eixo, é bom levar em conta alguns procedimentos. Um deles é aumentar a altura dos calços com chapas ou lâminas. E também rebaixar a base de apoio do mancal ao mínimo e ajustá-lo com rasquete. Bem, na verdade, em qualquer dessas coisas que você faça, vai ter sempre que ajustar o mancal com o rasquete no final. Mas o importante é que o eixo gire perfeitamente. Esses cuidados todos não são luxo, não. Fazem parte da rotina de uma boa manutenção preventiva que nós estamos empregando aqui. Grande mestre Paulo, conversar um pouquinho com você já é uma aula e tanto. Então aproveita que está tudo quentinho e faz uma revisão. Não é uma boa? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu qual é a importância dos mancais em geral e dos mancais de deslizamento em particular. Aprendeu quais são os principais parâmetros para a construção dos mancais. Viu como deve ser feita a inspeção dos mancais e qual a sua frequência. Conheceu também como é feita a limpeza, o alinhamento e o controle da folga dos mancais de deslizamento, além de analisar as principais vantagens e desvantagens deste tipo de mancal. Constatou a importância do nivelamento e do alinhamento, bem como o controle dos eixos dos mancais. E, finalmente, conheceu as formas construtivas dos mancais de deslizamento e quais são os principais procedimentos para o seu ajuste. Nessa teleaula, você completou o estudo sobre os mancais e os cuidados que eles necessitam dentro de uma manutenção preventiva planejada. Na próxima teleaula, você vai aprender sobre eixos e correntes. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.